Ontem, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz deu uma entrevista aí pra galera aí, bacana demais. O Marcos Braz foi irônico com algumas coisas, respondeu algumas provocações do Flamengo. Como o Marcos Braz fala sempre que ele tem uma frase que é gelo no sangue, ele foi gelo no sangue. Olha só o que disse Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Mengão. Vamos ver aí. A posição do Flamengo, o Flamengo entrará na justiça para tentar a liberação do Renier. No Mundial, de todo o período de convocação. O Flamengo é contra a convocação, então, do jogador? Não, o Flamengo não é contra a convocação. O Flamengo é contra a convocação de 3 jogadores. Esse que é o ponto central. O Flamengo perde o Gabriel, perde o Rodrigo Caio, e existe essa situação do Renier. As outras são datas FIFA, o Flamengo se impossibilita de tomar uma atitude maior. Na que a gente entende que tem uma situação melhor para o questionamento, o Flamengo fará. O Flamengo não quer liberar o Renier. Inclusive, todo mundo já foi avisado, inclusive o próprio atleta. Mais uma vez, há um tempo atrás, o próprio Tite, de maneira clara, de maneira muito tranquila, disse o que ele pensava das datas FIFA. Achava que seria bom não ter a rodada, que achava que seria justo você suspender as rodadas, mas infelizmente não aconteceu nem uma coisa nem outra. Não se suspenderam nem as rodadas, nem os jogadores não foram convocados. O presidente do Grêmio está fazendo o jogo que ele entende que tem que fazer. Um pouco inteligente, porque o segundo jogo é aqui. Então, se aumentar a temperatura lá, o Flamengo aumenta aqui. Não tem assim, a gente joga o jogo que tem que jogar. Aqui não tem estresse, não tem problema nenhum. O presidente também não falou muita coisa, não falou nada demais. Eu respeito o presidente do Grêmio, eu respeito todo mundo lá do Grêmio. Só que eu acho que é pouco inteligente. Aumentar essa temperatura lá, tem o jogo de volta aqui. E aí, eles ficam à vontade para fazer o que quiser lá no Grêmio. Não vou falar em nada em relação ao Renato. Renato é um grande treinador, tem um auxiliar que é fundamental naquele processo lá do Grêmio. Eu acho que o auxiliar do Renato é um auxiliar assim, muito acima da média do futebol brasileiro. E é esse que é um dos grandes sucessos lá do Grêmio. E do Renato eu não vou falar, a gente respeita muito o Renato, foi atleta aqui, nosso aqui. Então, fui no Maracanã, torcer muito para ele. Bom, tá aí tem os melhores momentos aí da entrevista do Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo ontem. Marcos Braz foi bem na entrevista, respondeu, foi irônico, né? Falou lá do auxiliar do Renato Gaúcho, porque no meio da bola, no meio da boleirada, todo mundo fala que esse auxiliar dele é Alexandre Mendes, se não me engano, é fantástico, um cara que conhece muito e tal. Ele deu uma ironizada, uma cutucada, mas vamos por partes. Vamos começar pelo começo, como diria o Pipo, porque o Marcos Braz cita uma entrevista do Tite. O Tite era técnico do Corinthians em 2011. E aí foram achar essa entrevista coletiva do Tite na época da TV Lance. Eu tava lá, viu, Pascoal, nessa época? Eu tava lá no Lance. Foi muito legal. Aí, olha o que o Tite fala na época que ele foi treinador do Corinthians em 2011. Vamos ouvir. Eu tenho uma opinião bem clara sobre isso. Antes de ficar criticando, eu gosto de apontar a solução. A solução, ela é clara para mim. Data FIFA não, sem jogos do Campeonato Brasileiro. Pronto. Tá igual. Não prejudica atleta na sua melhor condição. Não prejudica a equipe, não dá margem de interpretação nenhuma, equilíbrio técnico da competição. Técnico convoca os melhores jogadores porque é importante a seleção, a gente traz a solução. Para mim, a solução, retira o jogo do Campeonato Brasileiro. Aí a gente não precisa ficar... Essa entrevista, Sormani, é de 2011, na época da TV Lance. Aí a nossa produção achou uma outra, já mais recente, do Tite no Corinthians também, em 2016. Vamos ouvir o Tite. Boa noite.
Com a Copa América agora, a equipe do Corinthians não foi prejudicada por ter os jogadores convocados, né? Mas alguns times considerados favoritos nesse campeonato, eles sim tiveram alguns jogadores convocados. A questão que eu te faço é a seguinte: o Corinthians tem a chance agora de fazer aquela popular gordurinha e garantir o campeonato nesse início, prevendo também que tem eliminatórias, e aí sim, jogadores que estão no atual elenco podem ser convocados, Tite. Vou responder igual eu respondi para uma menina da Fox e que não foi com desagrado. Tua pergunta está mal formulada. Nós perdemos Balbuena para a seleção, nós perdemos Elias para a seleção. 2. Todas as equipes, ninguém perdeu mais do que nós. Nós perdemos 2. No máximo igual. Santos perdeu 2 igual. E nós não estamos chorando. Nós perdemos o máximo que foi, o mais prejudicado. Uma das equipes que fomos nós.